Eu vou ler para nós no livro de Salmos, no capítulo 31, Salmo 31, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Eu quero dizer a você que eu conheço muito esses salmos, não só por tê-los lido e pregado neles centenas e até milhares de vezes nos últimos 40 anos, pregando às vezes até 13 vezes num dia, pregando. Eu já preguei muito nos salmos. Muitos deles eu os conheço também intimamente pela experiência pessoal que a verdade deles significou para mim no curso da minha caminhada de fé até hoje. E este Salmo 31, eu diria que é o salmo que me imergiu no sentir dele mais profundamente de 1998 para cá, quando eu fui uma experiência ambulante dos sentimentos expressos por Davi neste salmo, e eu senti esses sentimentos no meu dia a dia durante alguns anos, o peso desses sentimentos, que para Davi está de um lado associado a algum pecado dele, e em segundo lugar, esse pecado dele gerou uma oportunização de indivíduos, de pessoas, de sentimentos malignos que havia no coração dos outros para tornar a vida dele infinitamente mais miserável do que já estava. É isto que Davi narra e é disso que Davi sai. É desse espírito, dessa opressão que pega um erro de um indivíduo, um pecado, uma transgressão, e a amplifica de modo a querer destruí-lo. É acerca disso que Davi está fazendo, e é acerca disso que ele indica essa saída da fé que irrompe o pecado e irrompe o estado de sítio no qual os aproveitadores da calamidade humana às vezes tentam colocar você. Diz assim o Salmo: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, só na medida do que seja justo. Inclina-me os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo padecem. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos.
Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Tornei-me espanto para os meus vizinhos. Tornei-me horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois eu te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos da morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e com desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas, Senhor, perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito mais íntimo da tua presença, tu os esconderás dos tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, num ambiente sitiado. Eu disse na minha pressa, naquele tempo, estou excluído da tua presença. Não obstante eu ter dito esta tolice, ouviste a minha súplice voz e o meu gemido, e as minhas lágrimas, e a minha angústia, e a minha dor, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus filhos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui, deixa o fluxo da própria construção do indivíduo retribuir com largueza à sua soberba e à sua própria arrogância. Quanto a vós, sede fortes e revigore-se o vosso coração. Vós todos, vós todos, sede fortes e revigore-se o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Está aqui o resultado prático do que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, quando diz que a perseverança gera experiência. A tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E essa narrativa que eu fiz da alma de Davi no Salmo 31 é o demonstrativo, entre tantos outros, acerca deste princípio. Porque ele está atribulado, a tribulação, todavia, produziu nele perseverança, ele não desistiu, e à medida em que ele não desistiu, as coisas não mudaram de imediato à volta dele, mas ele ganhou experiência. E a experiência, no final, produziu no coração dele esperança.
E a esperança, mais profundamente ainda, gerou no coração dele essa certeza. Essa vida para além do que seja confuso, mas daquilo que se torna simplesmente simples e concreto. A esperança que não confunde, que é essa fé que não volta atrás e que vence as circunstâncias e as contingências. A sequência é essa. Ele diz: eu estou atribulado. A tribulação começava com uma iniquidade dele, que a gente não fica sabendo qual é, mas ele assim se sentia. Pode não ter sido nem algo tão chocantemente visível para o lado de fora, mas ele estava fragilizado pelo que a consciência dele afirmava ele ser uma iniquidade dele. Mas é provável que esse ato tenha tido algum tipo de percepção externa, porque ele vincula esse sentir dele ao oportunismo que os outros tiveram em relação a aproveitarem essa fragilidade dele para caírem em cima, como acontece tão naturalmente. No momento em que você, que carrega algum ideal, se fragiliza diante dos outros, nesse momento todo mundo que se sentia provocado por quem você era, por quem você é, pelo que você pensa, pelo que você diz, pelo que você vive, por mais que você tente viver isso em verdade, justiça e amor, esse modo de viver provoca muitos adversários que você nem imagina. Mas na hora da sua fragilização, esse oportunismo seduz a todos esses e eles aparecem. E aí a tribulação de Davi se caracteriza pelo que tinha acontecido dentro dele e pelo que estava acontecendo lá de fora, aonde os oportunistas chegavam, os laços eram armados à oculta, para ele ficar mais enredado ainda, se possível fosse. A aflição dele aumenta, ele diz no verso 7, as angústias de alma, e pede a Deus para não ser entregue na mão dos inimigos de jeito nenhum, que ele fique nas mãos do Senhor, mas não caia na mão de nenhum inimigo. Ele diz no verso 9 que ele se sente atribulado e se sente consumido, que isso até gera consequências psicológicas e físicas nele. Como ele se gasta, como a vida dele entrou num processo de estresse e consumo das próprias energias, com toda intensidade, como de uma fogueira, de uma labareda, de uma fornalha, queimando energias de dentro para fora, consumindo o indivíduo. Enquanto isso, os adversários faziam piada dele, ele se tornara a brincadeira, o opróbrio, a referência de tragédia galhofante dos seus adversários, espanto para os vizinhos que diziam: meu Deus, como é que a gente podia imaginar que isso ia acontecer? O horror para os conhecidos que agora já ficavam de longe, e o pessoal que antes atravessava a rua para falar com ele, agora vêm e fogem de mim, diz Davi aqui, e o tratam como se ele fosse um morto, como se ele fosse um vaso quebrado. E ele ouve as murmurações, as falações por todos os lados, e as conspirações, e as tramas, e todas essas coisas que os perseguidores fazem. Essa é a tribulação dele. Aí de repente ele enfrenta. E quando ele enfrenta, dizendo: quanto a mim, verso 14, eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Você tem que enfrentar. Chega uma hora em que você não tem mais nem chance de cansar do seu cansaço. Você tem que se virar e enfrentar. E a única maneira de enfrentar é essa: quanto a mim, eu confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia, por tua graça.
Não seja eu envergonhado, Senhor, pois eu te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos sejam eles na morte. Emudeçam sim os lábios que mentem, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e com desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. E aí você veja, a tribulação produz essa perseverança. Essa perseverança vai produzindo experiência. As coisas acontecem de novo e você vai enfrentando do mesmo modo. Isso vai gerando experiência. No recôndito da tua presença tu me esconderás, dos tramas dos homens, nos esconderijos ocultarás da contenda das línguas. Ele aqui já sabe. Nos primeiros momentos do Salmo, ele está sabendo. Aqui ele continua o Salmo como quem já soube. E já começa até a falar para outros. Porque a tribulação produziu perseverança, por perseverança já produziu experiência. E a experiência já começa a produzir esperança. No verso 21 ele já diz, bendito seja o Senhor. É uma alma esperançosa que fala assim. Que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Pode até ser que tudo não tenha acabado, mas na mente dele já acabou. Para ele, mesmo que ainda haja coisas acontecendo, ele já tornou isso tudo aqui passado para ele. A esperança que não confunde, torna mesmo as tribulações presentes passadas para nós, porque a gente já sabe o resultado. A gente já sabe que vai ficar melhor, que vai sair maior, que vai sair mais de Deus, que vai sair mais humano, que vai sair mais profundo, que vai sair mais livre. Por isso, ele já fala aqui no fim do Salmo, como se o que antes no início era presente, passado já fosse. Porque a esperança já carrega consigo a mudança da realidade. O indivíduo já se alimenta do que será e já não está mais escravo do que ainda parece ser. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa circunstância sitiada por todos os lados. Naquele tempo, veja como ele já está dissociando-se cada vez mais do que ele tinha acabado de dizer, ou do que ele dissera algum tempo antes. Eu disse na minha pressa aflita, que não encontrava soluções, e pressa impotente pressa. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, eu falei isso como uma súplica, de gemido diante de ti. Tu viste e ouviste a dor do meu ser, mesmo na minha pressa de desesperança, no início do processo. Estou excluído da tua presença, não obstante. Independentemente do que eu estivesse pensando que fosse o meu fim, tu ouviste a minha súplice voz, ouviste mais do que as minhas palavras o meu espírito, quando eu clamava por socorro, porque a minha declaração de falência era um clamor de socorro na tua presença, Senhor. Por isto, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É que o Salmo termina com o indivíduo convocando o mundo inteiro, e todos os que queiram olhar para Deus e que estejam na mesma situação, de um lado reconhecer seu pecado e de um outro lado reconhecerem o abuso e o oportunismo humano em relação ao seu pecado. Fazer isso sem ficar com autopiedade, coitadinho de mim.
e fazer isso sem ficar com espírito de vingança. Fazer isso colocando o adversário e a adversidade na mão de Deus, enquanto você diz a Deus: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Enquanto você mesmo diz a Deus: nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. E simplesmente confia, porque você elegeu o Senhor para ser o seu refúgio. Quando esse estágio alcança a nossa consciência, aí o louvor se instala, a esperança vence o imediato, e você já é filho do que será antes de que aquilo tenha se tornado e tenha acontecido. Por isso, tão forte essa convicção, que você explode dizendo: amai o Senhor, vós todos os seus filhos, os seus servos. O Senhor preserva os fiéis. E veja o conceito de fiel aqui, vindo da boca de um indivíduo que admite a sua iniquidade, mas que a resolve diante de Deus, não de um modo cínico, mas sinceramente transformante, para viver em novidade de vida, e ao mesmo tempo não barganha a sua alma com homem nenhum, mas trata-a exclusivamente diante de Deus, do Deus da verdade. É assim que Davi trata o seu ser. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos, aos arrogantes. Portanto, todos, sede fortes. Você está vivendo qualquer coisa parecida? Seja forte e revigore-se o seu coração. Sim, todos vocês que esperam no Senhor, sejam fortes e que revigore-se o seu coração no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti este tempo que nós teremos juntos hoje, iniciando esta semana, nesta segunda-feira, dia 4 de março de 2013, num programa que está ao vivo agora, assim como continuará vivo mesmo depois de gravado, porque carrega a palavra, carrega o Espírito, carrega o Evangelho, carrega a informação da verdade, que tem vida própria e que frutifica todas as vezes que alguém se expõe a ela outra vez. Não importa se ao vivo, se numa gravação ou se daqui a muitas décadas, quem vier a expor-se será afetado. Eu peço que o Teu Espírito nos afete assim, nos afete a todos e nos abra e vença as nossas maldades e os nossos preconceitos e as nossas ranhetices e as nossas maldades e as nossas implicâncias e as nossas venetas e as nossas raivas e as nossas diabices. Por favor, vem e vence-nos, constrangindo-nos pela palavra, e realiza o Teu bem no coração de todos. Especialmente eu te rogo por aqueles que se identificaram com a leitura deste salmo, pedindo que a Tua bondade traga a consciência libertadora em fé para cada um deles. É o que eu te rogo, crendo que já recebi, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.